Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona da entrada de hoje, ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia. Na primeira leitura de hoje, dos Atos, capítulo 14, nós acompanhamos Paulo e Barnabé em um momento delicado da vida apostólica deles. Eles são perseguidos pelos chefes dos judeus que decidem que querem matá-los, dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra. Então veja, mais uma vez acontece isso, que diante da perseguição nasce uma nova missão. E ali, chegando em Listra, tem um homem paralítico de nascença que escuta Paulo. Paulo então tinha visto que esse homem era uma pessoa de fé, e vai dizer: levanta-te direito sobre os teus pés. O homem faz um salto, começa a caminhar. E vejam que esse milagre recorda aquele que foi feito por Pedro na entrada do templo, daquele paralítico que estava na porta. E ali então ele se levanta e começa a andar, e tem todo o que se segue, que ele vai entrar no templo também junto com os apóstolos. Então aquele pessoal que era um local de tradição pagã, vão dizer assim: os deuses desceram entre nós em forma de gente, e pensavam que Barnabé e Paulo eram respectivamente Júpiter e Mercúrio, e começam a preparar um grande sacrifício para ser oferecido. Quando Paulo e Barnabé sabem disso, eles rasgaram as vestes, que é um sinal de grande indignação, de dizer: eu não concordo com isso, é um sinal assim de dizer: parem com isso, porque isso está errado. E então aqui nos vem relatada a primeira pregação que eles fazem para os pagãos. Com uma grande diferença, meus irmãos, porque não se baseiam na tradição do Antigo Testamento. E vão dizer assim: homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós. Assim também Pedro disse, depois daquele milagre com o paralítico: eu sou um homem normal como vocês. E vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo. E o Deus vivo que é apresentado como Criador, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através dos seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Esta é a primeira pregação que é feita para os pagãos. Nós vemos aqui então que nasce um novo anúncio, o anúncio que vai sempre levar ao querigma, mas que prepara a partir do anúncio de um Deus que é Criador. E então nós vemos também como os apóstolos, assim como Pedro fez, vai tirar de si o mérito do fato acontecido para anunciar que não foram eles que fizeram isso, mas que Deus através deles operou tal milagre. No Salmo responsorial de hoje, Salmo 113, nós assim rezamos: não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja glória, porque sois todo amor e verdade. Então a glória que queriam atribuir aos apóstolos, eles rejeitam, para dizer: não, não a nós, nós somos os seres humanos como vocês. É nos céus que está o nosso Deus, ele faz tudo aquilo que quer. Abençoados sejais do Senhor que criou o céu e terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Ora, a apresentação também de um Deus que é Criador, um tema que está na pregação feita pelos apóstolos na primeira leitura. Hoje, na aclamação ao Evangelho, o Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado. Então, é o discurso de Jesus que é subsequente sempre àquilo que ele faz na última ceia, e que vai anunciar por primeira vez
que o Espírito Santo tem uma função determinante no nosso caminho de fé. Então, isso é importante porque Jesus está preparando os seus apóstolos para o momento que ele volta ao Pai, a ascensão, e agora eles não serão abandonados. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Então, o evangelho de hoje é abundante na expressão de amor. Jesus vai dizer assim, que o modo de termos amor para com Ele é através da vivência dos mandamentos e da escuta da sua palavra. Não existe um amor para com Deus que seja um amor descompromissado. Na verdade, não existe nenhuma forma de amor, inclusive o amor humano, que não seja um compromisso para com o outro. Muitas vezes nós temos confundido o amor com qualquer sentimento que nos traz alegria, nos faz sentir bem, mas não tem empenho nenhum em relação ao outro. Jesus vai dizer assim: aquele que me ama é aquele que observa os meus mandamentos, que escuta a minha palavra. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, que é sempre uma relação intensa de amor e que anuncia uma coisa: eu me manifestarei a Ele. Então, essa relação intensa e recíproca de observar os mandamentos, escutar a palavra, que é a expressão de amor, Deus não nos deixa abandonados. Seremos amados pelo Filho, seremos amados pelo Pai, e o Filho se manifestará a essa pessoa. Então Judas Iscariotes vai fazer uma pergunta: Senhor, como se explicas que te manifestarás a nós e não ao mundo? Porque na verdade eles esperavam, pela tradição, um Messias que se manifestasse glorioso para todo mundo. E o Judas Iscariotes, não somente ele é ansioso por essa manifestação gloriosa. É esta prova que Judas espera de que Jesus seja o Messias. E no fundo, a frustração de Judas é esta, porque ele não aceita um Messias que não seja glorioso, que não manifeste o poder próprio, o poder de Israel, que vá subjugar as outras nações. Então Jesus, como é um clássico dos evangelhos, sobretudo do quarto evangelho, ele nunca responde somente aquilo que o interlocutor pergunta, mas ele vai além. As nossas perguntas têm sempre uma pré-compreensão que por vezes é equivocada. Então, muitas vezes, quem pergunta alguma coisa para Jesus não consegue chegar à plenitude daquilo que ele pode anunciar, que ele quer anunciar. E então, Jesus vai dizer assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então, o que acrescenta em relação à afirmação anterior é que Jesus fala: e me manifestarei a ele. Agora ele fala que ele e o Pai farão morada em quem o ama. Esse desejo de uma união com o Senhor, de um caminho de mística e de espiritualidade, nós devemos confessar que é uma coisa que de pouco se fala, de pouco no mundo de hoje, pouco se tem este desejo dessa união, que é aquilo que está na vida de muitos santos e muitos místicos, uma união íntima com o Senhor. É esta união que Jesus está falando que é possível. É esta união que é produzida em nós pela ação do Espírito Santo. Nós cada vez mais escutaremos falar sobre o Espírito Santo neste tempo, porque nós estamos começando uma preparação para a solenidade de Pentecostes. Então, por isso, o Evangelho de hoje vai terminar assim: o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então, a ação da Trindade, o Pai envia em nome de Jesus o seu Espírito. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então, a missão de ensinar e de recordar, para produzir em nós uma união íntima com o Pai e o Espírito. Esta é a ação do Espírito Santo. Este é o desejo de amor e liberdade que deve estar em cada um de nós. Sem esta ação do Espírito Santo, não é completada em nós a obra do mistério pascal do Senhor. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis no só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Em um mundo estável, somente o amor e a esperança podem nos sustentar.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos a Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.